A prova de residência médica no Brasil, olha, isso é muito mais que um teste, é uma verdadeira batalha. E hoje a gente vai mergulhar fundo nas táticas de uma médica, a doutora Renata Medronho, para entender como ela conquistou uma das vagas mais concorridas do país. Se prepara porque isso aqui é uma aula de estratégia, de resiliência e principalmente de como usar a pressão a seu favor. Eu estudava, malhava e surtava. Pois é, essa frase da doutora Medronho resume perfeitamente a montanha-russa que é se preparar para algo tão grande. Quem nunca se sentiu assim, não é? Esse é o nosso ponto de partida para entender a luta que ela travou. Não só com os livros, mas principalmente dentro dela mesma. Então, para a gente ter uma ideia real do tamanho desse desafio, a gente precisa olhar para além da prova. A pressão em cima da Renata vinha de um lugar muito mais pessoal, sabe? Um legado familiar de excelência na medicina e tudo isso concentrado na mesma instituição que ela queria entrar. E não era uma pressãozinha qualquer, não. Pensa só, formada na UFRJ, família inteira de médicos e professores da UFRJ, um sobrenome super conhecido no meio médico do Rio. Carregar o sobrenome Medronho era carregar o peso de uma dinastia. A expectativa não vinha só de fora. Era uma voz interna que cobrava, que dizia para não largar o osso e manter a tradição da família. E como se tudo isso já não fosse o suficiente, uma decisão ali, no meio do internato, mudou completamente as regras do jogo. O plano original da Renata era seguir um caminho bem mais, digamos, tranquilo. Mas uma paixão que ela descobriu meio de última hora acabou colocando ela de frente com um desafio muito, mas muito maior. Olha só essa encruzilhada. De um lado, medicina de família, um caminho mais seguro, com mais vagas locais, e do outro, pediatria. Essa foi a escolha que basicamente jogou ela na arena com os candidatos mais preparados do Brasil inteiro, disputando as vagas mais concorridas do Rio e de São Paulo. A aposta, de repente, ficou altíssima. Então tá, diante desse desafio gigantesco, o que ela fez? É aqui que a história vira quase um manual de táticas. Ela teve uma sacada genial. Era preciso parar de só estudar medicina e começar a estudar a prova. E foi essa virada de chave que mudou tudo. Vamos ver como ela fez isso na prática. Essa frase aqui é a chave de tudo. Ela entendeu que a prova de residência não é só um teste de quanto conhecimento médico se tem, mas sim um jogo com regras bem específicas. O segredo não era saber tudo, mas sim decodificar o que a banca queria, como as perguntas eram feitas. Era quase como hackear o sistema. E olha que brilhante o método dela. Não era só sentar e fazer questão atrás de questão. Era um trabalho de detetive. Ela criou uma planilha para mapear cada erro e ver onde estavam as fraquezas. E mais, ela começou a ver os padrões de cada prova, de cada instituição. Por exemplo, ela sacou que a UFRJ sempre cobrava tuberculose pediátrica. Por quê? Porque um professor importante de lá era especialista nisso. Isso sim, é estudar com inteligência. E aqui vem uma das lições mais difíceis, mas talvez uma das mais importantes. Não briga com a questão. A Renata entendeu que o ego não ajuda ninguém a passar em prova. Se a banca, historicamente, dá uma resposta como certa, mesmo que tecnicamente ela seja questionável, a estratégia é engolir o orgulho e marcar o que eles querem ver. O objetivo ali não é provar um ponto, é passar. Mas a preparação não era só sobre planilhas e livros. Tinha uma outra batalha, uma batalha invisível, acontecendo o tempo todo. Agora a gente entra num ponto crucial e que muitas vezes é deixado de lado, a saúde mental. A realidade era pesada. A Renata estava tendo crises de ansiedade tão fortes que precisava de terapia 2-3 vezes por semana. No meio disso tudo, ela perdeu um amigo muito próximo para a Covid-19. E para completar o cenário, terminou um relacionamento complicado bem na véspera de uma das provas. Era uma tempestade perfeita, sabes? Mas ela não se deixou afundar. Contra essa tempestade, ela montou um verdadeiro arsenal de defesa. A terapia virou sua bússola, a academia, a válvula de escape, a família e os amigos, a rede de segurança. E uma coisa fundamental: os grupos de estudo se tornaram o porto seguro, um lugar para ver que todo mundo estava passando pelos mesmos medos, pelas mesmas frustrações. E depois de toda essa luta, veio a aprovação, e com ela uma bagagem de aprendizados que vão muito além de qualquer prova. Essa parte final da nossa análise é sobre uma das lições mais fortes de toda essa experiência, uma nova forma de enxergar o que é sucesso e o que é fracasso. E se não passar? Essa é a pergunta que ecoa na cabeça de todo mundo que enfrenta um desafio desses. É um medo que paralisa. Só que a história da Renata e das pessoas ao redor dela traz uma visão bem diferente e até otimista sobre essa possibilidade.
Dá uma olhada na história de uma das melhores amigas dela. No primeiro ano, ela não passou. Foi um baque, claro. Mas o que parecia um fracasso, na verdade, abriu outra porta. Ela arrumou um emprego ótimo, ganhou uma experiência prática que a faculdade não dá, juntou grana, viajou, amadureceu. E no ano seguinte, não só passou, como chegou na residência uma profissional muito mais completa. Então, a grande sacada é essa. O que a gente chama de ano perdido pode ser, na verdade, um ano de ganhos enormes. Experiência, dinheiro, crescimento pessoal. Não passar de primeira não é o fim da linha. Às vezes, é só um desvio para um caminho que pode ser até mais interessante. E no fim das contas, a jornada da doutora Medronho vai muito além da medicina. As lições sobre estratégia, sobre cuidar da mente e sobre ter a coragem de olhar para o fracasso de outro jeito são universais. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Qual é a estratégia para a sua maior batalha?